pessoal, a gente vai apresentar agora o trabalho nosso, né, do GeoGuard. O grupo é composto por mim, Rafael Vicente, pela Paula Talim e pelo Gabriel Luiz, tá? A gente tem como objetivo principal do trabalho, né, criar um dispositivo de baixo custo, né, para fazer monitoramento em áreas de preservação ambiental, que alerte o usuário sobre possíveis problemas ambientais ali, incêndio, enchentes ou atividades ilícitas no geral, beleza? Alguma das funcionalidades que tem implementado no nosso projeto é a questão da identificação de queimadas, né? Então ele identifica focos de queimadas próximos ao dispositivo. Ele também tem a possibilidade de identificar enchente, né? Possível risco de alagamento no local que o dispositivo estiver. E ele também alerta, né, o usuário sobre esses problemas ambientais possíveis. E ele gera históricos no nosso aplicativo sobre o controle que foi feito dentro de um determinado tempo. Aqui é só um cronograma geral mesmo de como foi feito o nosso trabalho, não vou me aprofundar aqui não muito nisso. Agora um pouco do hardware. Falar um pouco do hardware, só revisando, então, esses são os componentes. Esses aqui são os componentes. A gente usou uma protobode de 130 pontos para ser mais estreitazinho, para ficar um pouco menor. SP32, sensor de temperatura e umidade, o APA 7030, sensor de gás barra fumaça que é MQ2, sensor de umidade de solo, o GPS e alguns jumpers sendo fixos ou não. Na parte do firmware, como foi orientado, a gente usou o FreeRTOS, né, no SPDF lá já direto, e também utilizou uma teste por módulo. O provisionamento de Wi-Fi ele foi feito via Bluetooth Low Energy, né? Então essa conexão está sendo, esse provisionamento está sendo feito com o aplicativo lá do ESP por Bluetooth, e o envio de dados ele está sendo feito em JSON, né? Antes ele era compactado, ele é compilado ali em struct e depois ele é enviado para o Firebase via HTTPS. Okay. Bom, sobre o aplicativo construído, que foi o nosso software, ele utilizou como ferramentas o React Native, que é o framework, TypeScript como linguagem de programação e o Firestore e o Firebase. Vale ressaltar que a nossa integração do sistema foi feita com o Firebase, então o hardware se conecta ao Firebase real time e o aplicativo ele pega por ali e armazena no Firestore. Bom, a gente implementou uma arquitetura de software no aplicativo para que, né, fosse mais organizado ali, já que o código seria um pouquinho maior. Então a gente pode dividir nosso aplicativo em 3 camadas, que é a camada de presentation, que é onde tem realmente as interfaces gráficas, nossas interfaces do aplicativo. Aí a camada de domain, que é a nossa camada das regras de negócio, e a camada de data, que é realmente que se comunica com o Firebase para armazenamento de dados ou buscar eles. Bom, só para ressaltar algumas bibliotecas aqui que a gente utilizou no aplicativo, que foram muito importantes para a construção dele. A primeira foi o DevOps para controle de status de variáveis. A segunda foi de React e React Native, que são as bibliotecas de componentes, né, os componentes utilizáveis, os componentes de front, como botões, telas, texto e afins. E temos o Expo Notification, que é para realmente mandar a notificação para o usuário e ele conseguir enviar o alerta. Bom, a gente fez o APK do aplicativo. Se vocês escanearam aqui, Seu iOS, isso. A gente fez o aplicativo apenas para Android, infelizmente. Mas assim, enfim, né? Só de escanear. Nesse aplicativo a gente colocou como parâmetros assim, para identificar queimadas com a temperatura de 400 graus Celsius, a umidade do ar precisa estar abaixo de 30% e a umidade do solo precisa estar abaixo
E para enchentes, a umidade do solo precisa estar acima de 98%. E a gente fez uma segunda versão do aplicativo. Por quê? Porque, como vocês viram ali no outro slide, os parâmetros eles são um pouco altos. Por exemplo, a temperatura é 400 graus. Para a gente conseguir testar isso, a gente literalmente teria que fazer um incêndio e isso não seria muito legal. Então, a gente fez uma segunda versão com parâmetros mais baixos para que fosse possível a gente testar o aplicativo sem, assim, por questão de segurança mesmo. Então, nesse segundo, temos a temperatura como 20 graus, então acima disso, vai ser alertado queimadas, ou a umidade abaixo de 30%, ou a umidade do solo abaixo de 10%, e as enchentes acima de 50%. E vamos para a demonstração. Isso tudo tem sido enviado via configuração, né? Os parâmetros, né? Como assim? Só eu gravei no aplicativo, eu parâmetro lá dentro da rede. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não precisa ficar girando pra cá. Agora, mais uma situação. Como chamou aquele para fazer variável? Você usou ali? Qual que é a biblioteca? MobX. MobX. Nunca usei isso, né? Tá espelhando? Funciona. Eu usava em Flutter, consegui implementar para React. E assim, ele não acha um gerenciador assim, de espaço, porque quando você começa a usar aquele use state, ele vai travando, assim, dependendo da quantidade de variáveis que tem no sistema. E dá uma boa integração. Então, só iniciar aqui no app. Esse é o nosso aplicativo, né? Vamos configurar o nosso ponto de monitoramento. Então é só a gente vir aqui em adicionar, colocar uma corrida aqui, vamos colocar de cookie, né? Que eu vou manter aqui. E bom, aí aqui estamos no ponto de monitoramento, aqui no mapa a gente pode ver onde está o nosso sistema. Todo mundo mensagem, legal. E, bom, aqui nessa tela podemos ver as informações, né, do dispositivo. Então, a umidade do ar agora está em 59,39%, a umidade do solo está em 0%, a fumaça está em parâmetros ok, e a temperatura está em 24,5 graus Celsius. Bom, e aqui embaixo a gente pode ver o histórico, né, que são os relatórios que a gente citou antes. Aqui, por exemplo, temos a nossa temperatura, a umidade do ar, a umidade do solo e a nossa temperatura. Nosso sensor de fumaça, às vezes, O sensor de fumaça ele é ruim por causa da arquitetura dele, por causa dessa telinha aí também. Ele às vezes, quando a gente solta o gás, ele fica com o gás preso na tela. Então pode ser que às vezes ele, depois que ele detecte uma vez, ele pode ficar detectando por um tempo até o gás sair completamente da arquitetura do sensor. Ele também varia muito com a temperatura dele mesmo, né? Posso usar alguma das árvores? Pode? Vamos. Tudo faz. Melhor aqui. pode jogar. É, mas aqui tá caindo, senão vai. Posso te ajudar um pouco? Deixa eu me ajudar. Essa aqui é a da Batu. Não faz a gente roubou a da Batu. Que é mais simples, né? Pelo menos dessa vez não derramou, né? Não fala, pelo amor. Eu já sei que não, calma. Aí virou um barco nojento agora. Fala, gente.
aplicação aí tá como? Tá em MQTT, não? Wi-Fi. Zero ponto noventa e um. Ah, tá. Porque o aplicativo é. Ele é redondo, tem que ser mais, tem que ser mais molhadinho. Não, é porcentagem. Tá 0,88 aqui. Isso. Ah, tá. O aplicativo de uma coisa mais assim. Tá comunicando? Será? Acho que ele não tá. Ah, agora foi o nosso 93. Agora ficou avançou. Não sei se. Será que é possível? Agora voltou a comunicar, tá com comunicação. Por algum motivo, perdeu a comunicação. Voltou. A internet é muito boa, gente. O sensor ele tem uma sensibilidade muito ruim. Ele é lento. Mas ele não está identificando, que a gente consegue identificar pelo LED, que ele acende um LEDzinho quando ele reconhece, mas ele não está. De fumaça. Atualizou a unidade. Eu não sei se são as mesmas. Mexe na Comunicação, essas sabe? coisas Não não sei se jogar. Não. Os dados são mandados ao mesmo tempo. Todos eles. De quanto tem relação similar? Aí eu acho que agora ele vai identificar a fumaça. Deve ser, sim, sei lá, de 2,5, 5 segundos. Eles smoking, né? Ele vai atualizar o da fumaça. Não, aqui foi. Eu tô sentindo cheio de gás aqui. Por que ele não tá indo, velho? Pois aí tá, então. Aqui foi. Aqui foi, aqui foi. Dá uma soprada no sensor aí. Soprada. Então, pula isso, vamos lá na frente. Ah, foi, agora foi. agora Agora foi. foi ele. E como podem ver aqui, os alertas. Né, as notificações que foram mandadas aí durante o recebimento de dados. Por que tá 19 horas? Ó. 19 horas. Às vezes ainda não carregou As novas, né? A biblioteca ela também é meio chatinha. A gente já deixou tudo conectado também, porque por vários motivos. Primeiro que o Wi-Fi ele é um saco para conectar, ele nunca conecta de primeiro, então já está conectado desde cedo. E a questão do GPS também, ele é muito lento, então para ele conseguir reconhecer. Agora foi chegar. É. Entendi. Porque eu tô conectando o hotspot do celular, porque pra evitar o negócio da PUC. É a PUC bloqueia tudo. É. Aí, da primeira vez ele não conecta assim direito. Aí a gente já deixou conectado provisionalmente. Mas aí é feito pelo aplicativo, não compra.